Olá, estudantes do curso técnico de logística da ETEPAC. Eu sou o professor Diogo Mo, formador da disciplina de movimentação e distribuição, como vocês bem sabem. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da quarta unidade da disciplina de movimentação e distribuição. E hoje o nosso bate-papo vai mostrar como a logística e o marketing caminham juntos dentro das empresas, especialmente nos canais de distribuição. Vamos falar sobre o famoso composto de marketing, os 4 P's, e como a logística entra como peça-chave para entregar valor ao cliente final. Abordando situações reais do dia a dia da logística, convidamos mais uma vez o professor José Lacerda, que esteve conosco na unidade 3, para compartilhar sua vasta experiência na área. Vamos lá? Professor José Lacerda, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e vamos à nossa discussão. Vamos começar com uma questão que ajuda muito a entender o papel da logística dentro da estratégia de marketing. E a pergunta que nós temos para iniciar é: como a logística se conecta com o marketing na prática, especialmente na escolha dos canais de distribuição e no atendimento ao cliente? Bom, é um prazer estar aqui e esse ponto ele é bem interessante quando a gente fala de marketing, né, e logística, porque o marketing ele tem uma visão que é bastante estratégica, onde ele está ali para atender o quê? As necessidades e os desejos. Quando a logística ela entra, ela está fazendo o que ali? A previsão justamente do acondicionamento da carga, da proteção da carga. Então, a nossa visão ela é um pouco diferente e a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado. Porque a estratégia de marketing, ela está levando o quê? A imagem, né? Ela quer levar o design, ela quer levar a cor. A logística, ela quer levar o quê? O cuidado com a carga. A carga ela tem que sair do ambiente, né, onde ela foi produzida, ir para o seu armazenamento e distribuição. E logo após, ela, quando chega ao cliente final, ela tem que chegar o quê? Intacta, perfeita, Perfeito. dentro das condições. E a logística ela tem um olhar diferenciado. Uma das coisas que nos chama bastante atenção são nos períodos de sazonalidade, né? Então, quando a gente tem um produto que ele é sazonal, onde a demanda ela extrapola um pouco os limites normais do dia a dia, então a gente tem que ter um certo cuidado. E a gente pode até simplificar tudo isso com um exemplo bem prático. Por exemplo, a gente tem a época da Páscoa, quando ali a gente está transportando ovos de Páscoa que são específicos para aquele período. A gente não compra ovo de Páscoa a que não seja no período da Páscoa. Verdade. Só que é um produto que ele exige várias atenções. Sim. É um produto frágil, é um produto que eu não posso transportar em qualquer tipo de veículo, tem que ser no mínimo um veículo isotérmico. O veículo isotérmico ele vai trazer a temperatura mais ou menos ideal para que se está transportando, dependendo da localidade, né, onde o clima não é tão intenso, né, onde o calor ele não chega tão estridente. E se for uma região muito quente, a gente vai usar um veículo o quê? Refrigerado, para que ele mantenha uma temperatura agradável, para que o chocolate realmente chegue lá, o ovo, né, ele chegue de uma maneira realmente perfeita, para que o cliente possa estar lá adquirindo nas lojas. Então, a gente tem pontos de extrema estratégia, a gente também vê aqui no marketing. Eles trazem também que muitas vezes a própria embalagem ela vai direto à gôndola. Sim. Então, ela tem que ser o quê? Algo que seja atrativo para o cliente, porque quando Perfeito. ele olha, ele sentir aquela necessidade e vontade de comprar o produto. Perfeito. Então, o marketing ele trilha esse âmbito aí na necessidade com o desejo, que é o principal, e a logística é o cuidado, é a proteção, é a acomodação da carga, é o tipo correto de transporte, como eu citei, um veículo refrigerado para esse tipo de mercadoria, e essas atenções que a gente tem que ter. Então, a logística ela é mais na parte do cuidado para que o produto chegue perfeito até o consumidor final. Perfeito, professor. Agora, pensando no cliente final, né, de que forma o nível de serviço logístico pode ser um diferencial competitivo para a empresa e como ele é medido nas operações de armazenagem e distribuição? A gente existe hoje dois tipos de produção. A gente tem a produção empurrada e a produção puxada. Um vai de acordo com a demanda de pedidos. A gente vai produzindo aquilo que está sendo solicitado. E outra é para que atenda uma necessidade até física da própria indústria de manter as suas linhas de produções funcionando.
Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que entender quais as capacidades que a gente tem nos nossos armazéns, né? E até que ponto eu posso estar produzindo simplesmente para armazenar, ou produzindo já para atender uma demanda de pedidos. Então, quando a gente trata esses dois pontos, a gente vai começando a entender como a logística ela influencia. E eu preciso ter sempre o quê? Um estoque enxuto, para que eu possa reduzir custos, até mesmo com o próprio armazenamento. Porque tudo na logística, a gente sabe que espaço, né, acondicionamento, isso tudo vale dinheiro. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de planejamento, né, para que a gente possa ter um layout de armazenagem também interessante, para que a gente possa trabalhar de uma maneira efetiva e que isso possa reduzir custos. Porque tudo dentro da logística, a gente tem que entender que tem que existir planejamento e, ao mesmo tempo, redução de custos, mas com qualidade. Com qualidade. Que vai envolver também, para o setor logístico, a questão da eficiência, eficácia de entrega de armazenamento, né? Adequação, para que isso seja o diferencial competitivo, né? Hoje no cenário, né? E o professor falou sobre planejamento, né? Olhando para o planejamento e a tecnologia que envolve isso, como os 4 P's do marketing, produto, preço, praça e promoção, se relacionam com a distribuição física? E de que forma os sistemas informatizados ajudam a integrar a logística e o marketing? Bom, quando a gente fala aí dos 4 P's, né, como você citou, a gente tem que primeiro analisar o produto, né, como a gente já falou aqui, e tendo feito essa análise, a gente vai direcionar qual o melhor local de mercado para isso. Antigamente, há muito tempo atrás, né, os produtores artesanais da época, eles sentiram a necessidade de encontrar um local para que eles pudessem estar ali negociando, e na época não existia dinheiro, moeda, né? E era realmente a base de troca. Perfeito. Então, eles se reuniam num ponto e cada um levava o seu artigo de produção artesanal, a casa da produção agrícola, e ali eles encontravam ali o local para negociar. Futuramente foi surgindo os mercados, como hoje a gente tem os mercados públicos nos bairros e até os municipais, e também a gente tem aí os grandes, né, redes aí de shoppings, e que isso também influencia. Então, quando a gente fala de produto, a gente tem que entender qual o local ideal que esse produto pode ser negociado, né, e para que isso, o pedido ele seja atendido de forma rápida, próximo ao público aonde deseja obter esse produto. Então, tem que ser feita toda essa junção de união, né, de situações, para que realmente o produto correto ele chegue de maneira eficaz lá junto ao seu cliente final. Quer dizer, eu tenho que entender onde está o meu cliente, primeiramente. Então, eu entendendo isso, eu vou fazer a coisa da maneira mais correta. A gente sabe até que hoje, quando a gente fala de entrega, né, de marketing, de produto, porque o que acontece? Quando eu tenho uma grande venda, hoje até a gente está se falando muito da última milha, né, de entrega, que é aquela entrega final, devido ao quê? O grande crescimento do e-commerce. Perfeito. Então, hoje o cliente, ele acompanha, né, sistematicamente, né, através do seu celular, de algum aplicativo, né, todo o passo a passo do produto. Ele sabe quando o produto embarcou, ele sabe quando o produto saiu do destino, ele tem uma previsão de tempo de chegada. E uma das grandes sacadas hoje da logística é que a grande rede de fornecedores, os fabricantes, eles já estão fazendo o quê? Eles já estão pulverizando centros de distribuições em todo o país. Eles estão descentralizando esses centros justamente para dar uma agilidade. Não é algo imaginário hoje você comprar um produto e você fazer o pedido pela manhã e muitas vezes à tarde esse produto já está chegando na sua casa. Então isso é algo que é excelente. A famosa entrega full, né? Exato. Então isso para a logística é algo fantástico, porque descentralizar o centro de distribuição, ele está trazendo essa agilidade e até mesmo reduzindo custos. Por quê? Eu saio com uma carreta, por exemplo, ali da região sudeste do país, vamos supor que eu saio de São Paulo, uma carreta, e ali eu estou trazendo vários fornecedores, né? Por exemplo, eu sou um fabricante de tênis e ali eu trago várias marcas e levo para um centro de distribuição, por exemplo, aqui na cidade do Recife, que vai distribuir para toda a região aqui, não só do nosso estado, mas uma parte da região Nordeste.
E isso vai me trazer um custo menor, porque eu estou trazendo num grande caminhão. Então, grandes distâncias, né, é interessante fazer o quê? Em veículos de porte grande. Perfeito. Entendeu? Porque isso vai me reduzir o quê? O meu custo. Perfeito. E muito dessas informações vem através desses sistemas informatizados, né, que ajudam a logística, né? O senhor falou no início sobre o GPS, é um sistema informatizado, né, que ajuda o controle, né, o tráfego das cargas, né? Existem os sistemas também de armazenamento, sistema interno dentro do armazém, de estoque, localização de produto. O que é que o senhor pode falar um pouco sobre esses sistemas que estão sendo bem usados dentro de armazéns hoje para controle e gerenciamento de estoque, de carga? Quer dizer, hoje a gente, devido à tecnologia, já tem grandes armazéns, né? E armazéns em todo o mundo que estão usando até a realidade aumentada, né? Que é a RA, onde com simples equipamento ele consegue, sem nenhum tipo de anotação, ele vai trabalhando, onde o próprio sistema vai coordenando ele, qual a rua que ele vai coletar, qual o produto que ele vai separar, né? Ele vai indicando a localização desse produto ali dentro do armazém. E, então, tudo isso está trazendo o quê? Facilidades. Então, hoje a realidade aumentada, né? A inteligência artificial, ela está sendo de super importância em conjuntos com os nossos sistemas, como o WMS, né? E o ERP, que são sistemas estratégicos dentro da própria logística, né? Em todo o mundo. E isso está trazendo facilidades. Então, o aluno técnico hoje de logística, ele tem aí uma ampla, né, área para estar aí estudando, analisando, pesquisando, e que é realmente um assunto muito rico. Ele é muito, muito interessante. É algo que eu até falo, né, que a logística ela é tudo e tudo é logística. Perfeito, perfeito, professor. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula da 4ª unidade da disciplina de movimentação e distribuição e última unidade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Lacerda pela valiosa contribuição. Professor, o senhor tem alguma consideração final, alguma dica para deixar para os estudantes? Na verdade, uma das coisas que é bem interessante quando a gente fala de estudo é seja curioso, né? Então, tenha curiosidade para perguntar aos seus professores, né, aquilo que você tem alguma dúvida. Então, nem sempre o que está em vídeo, né, que a gente pesquisa na internet, pode ter o contexto ali real. Então, se assistir um vídeo, se você não entendeu, procure seu professor, procure sua escola e vá ali fazendo perguntas que vocês vão ter as respostas e vão aprender muito mais. Então, essa é a dica. Seja curioso, ok? E esse é o momento da oportunidade de se tirar dúvida, né? É a sala de aula, é o ambiente de estudo, de troca. Porque quando você termina o seu curso, você vai aí fora, um erro que você faça, que você cometa, pode desestruturar toda a cadeia ali. A gente está falando de logística, cadeia de suprimentos, pode acarretar um problema sério. Então, muito pertinente isso que o professor Lacerda trouxe. O momento de tirar dúvidas é esse. Nós queremos agradecer a participação de todos e dizer que nos encontramos no nosso fórum de discussão. Estamos ali para tirar dúvidas, exatamente. E sucesso nessa jornada de aprendizado.